Olá, boa tarde aí pessoal, tudo bem? Fábio Mendes aqui e eu decidi gravar esse vídeo terminando aqui o dia por uma questão muito comum. A gente vai falar hoje sobre um mito muito grande que é os exercícios e a fibromialgia. E eu vejo, às vezes acontece, hoje aconteceu, por isso que eu decidi gravar o vídeo, já com alguma frequência acontece isso. O paciente fibromialgico frustrado porque ele tem recomendação de fazer atividade física, ele não consegue, quando ele faz atividade física a dor piora e é colocado sobre ele, sobre as costas dele, a responsabilidade de ter que fazer, porque senão ele não vai melhorar e acaba gerando uma frustração, ele tenta fazer, a dor piora e aí, enfim, aí ocorre uma piora do quadro psicológico do paciente. Então vamos desvendar esse mito, tá bom? Por que eu falo que é mito? Primeiro, você que é paciente. Esse vídeo ele pode atender a você que é paciente, a você que é aluno do nosso curso de ozônio, de práticas integrativas, porque a gente fala disso no nosso curso. Para você que é paciente, não se sinta frustrado, tá bom? Se algum profissional te falar para você fazer exercício, você não conseguir, ele colocar a culpa em você, a culpa não é sua. A culpa às vezes é do profissional que ainda não teve um entendimento mais sistêmico, mais integrativo sobre o que é fibromialgia. Há muitos anos a gente vem falando sobre isso. Tá? E eu tenho esse material, a importância disso é tão grande que eu tenho uma célula para explicar aos pacientes o que é o mecanismo endógeno intracelular, do que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome clínica caracterizada por, vamos lá, sintomas principais, cansaço, e o cansaço vem primeiro, porque antes de você ter dor, você tem cansaço, tá? Cansaço, sono não reparador. Você que está aí sente isso, antes da dor aparecer, primeiro você começou a ter cansaço, fadiga, o sono era um sono ruim, não reparador, acordava cansado, dificuldade de sair da cama. Depois começou a aparecer dores pelo corpo, né? Aquela polimialgia generalizada. Inclusive tem aquele mito também de palpar 11 dos 18 pontos, também é um mito. O paciente que tem fibromialgia clássica, e quem tem rotina de tratar isso sabe, o paciente tem dor no corpo inteiro. Lógico que sim, aqueles são pontos palpáveis, que é útil, não estou falando aqui querendo negar que a avaliação desses pontos é importante, mas ela é praticamente ridículo, porque o paciente ele tem a dor no corpo inteiro, certo? Então vamos lá, dores nos músculos e outros sintomas como dores de cabeça, disfunções gastrointestinais, podem aparecer queimação nos membros inferiores, principalmente após uma tentativa de atividade física, isso tudo pode acontecer. Depressão, transtorno de ansiedade pode aparecer em metade, um pouco mais de metade desses pacientes, a literatura fala aí de 50% a 70%, inclusive queria parabenizar aos colegas fisioterapeutas, recomendar esse livro, tá bom? Fibromialgia e fisioterapia, muito bacana, avaliação e tratamento. Você vai ver que estatisticamente isso pode acontecer, certo? Agora, na prática, por que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de recomendar e principalmente culpar os nossos pacientes que não conseguem fazer atividade física? Porque isso não é culpa deles. Primeiro nós temos que dar condições ao paciente de conseguir fazer atividade física. E você só vai entender isso quando você entender a fibromialgia a nível celular, a nível intracelular, principalmente a nível mitocondrial. A síndrome da fibromialgia, ou a síndrome fibromialgia, como eu já disse, eu comecei pelo cansaço porque ela é predominantemente uma doença do cansaço, da fadiga. Por quê? Aqui estão as nossas células ela é composta por uma membrana celular, um núcleo que está lá dentro, e entre esse espaço nós temos o citoplasma com as suas organelas citoplasmáticas, certo? Dentro dessas organelas citoplasmáticas nós temos uma organela, isso é aula de 8ª série de novo, viu pessoal? Nós temos uma organela que está aqui, que é a nossa mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável por produzir ATP, certo? Ela pega ali carboidrato, proteína, gordura, processa aquilo tudo e te entrega na forma de ATP, certo? Quando por algum motivo, quando esse processo de processamento dos macronutrientes e transformá-los em ATP, através de um mecanismo complexo ali, ciclo de Krebs, atuação de nutrientes que funcionam como enzimas, que a gente chama de enzimas mitocondriais, que vão participar desse processo bioquímico e entregar para o nosso sistema o ATP, quando isso é prejudicado e fica prejudicado, nós começamos a ter cansaço, fadiga, que se isso não for resolvido, evolui para a síndrome fibromialgica. Então, primeiro, o ideal é que a gente ajude o paciente ao restabelecimento dessa produção de ATP,
principalmente pela via aeróbica, né? E tem uma comparação que eu gosto muito, nós temos duas maneiras de produzir energia, a via aeróbica, que é mais funcional, a via anaeróbica. Quando a via anaeróbica, por algum motivo, ele não consegue, ela não está otimizada ou tem problema, seja por deficiências de carências nutricionais avançadas de longa data, principalmente nutrientes importantes como coenzima Q10, magnésio, ácido alfa-lipóico, entende? Gorduras do bem. A vitamina B, de uma maneira indireta, também tem uma importância, né? Mas ela não está diretamente ligado à produção de ATP, ela é importante. D-ribose, quando nutrientes de uma forma equilibrada não chega na célula, ou excesso de toxinas, principalmente metais pesados, atrapalha a absorção de oxigênio e de nutrientes nessa membrana, a nossa célula começa a ter problemas funcionais, dificulta a produção de ATP, e aí começam os sintomas iniciais do paciente fibromialgico, que é cansaço. Então, você que é paciente, não se sinta frustrado. O nosso trabalho inicial é para que a gente restabeleça a função mitocondrial, para que o corpo desligue a via anaeróbica, porque é uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a via aeróbica, a via mais funcional de produção de ATP, fica prejudicada, quando ela cai muito, o corpo aciona um alarme ali dentro para que a via anaeróbica seja acionada para compensar. E essa via anaeróbica ela é antifisiológica. Ela é uma via compensatória que ela até produz energia, mas ela é 19 vezes menos eficiente do que a outra, ou seja, pela via aeróbica eu gero menos radicais livres, ela é extremamente mais eficiente e não gero metabólitos ruins, como a via anaeróbica. A via anaeróbica ela é menos eficiente, ela produz ácido lático e outros radicais livres, né? Eu tenho excesso de radicais livres quando essa via está funcionando, e o ácido lático ou lactato nas fibras musculares. Então, é o início de um problema. Quando eu tenho baixa na produção de ATP via aeróbica, o corpo aciona a via anaeróbica para compensar, e essa é a compensação da morte. Por que eu brinco que é a compensação da morte? Porque a fibromialgia, ela tem rotas metabólicas muito parecidas com outras doenças graves, como câncer, como diabetes, exatamente. O Prêmio Nobel de Medicina, que é o Dr. Otto Warburg, ou Otto Warburg, ele provou desde 1931 que as células, elas precisam de... ele provou a teoria da doença mitocondrial. E quando a gente tem um ambiente ácido, um ambiente que perde a alcalinidade, perde o equilíbrio ácido básico, nós começamos a ter perda de otimização da produção de energia da célula, começamos a trabalhar pela via anaeróbica e aí começa todo o processo de doença. Inclusive o câncer, ele é ocasionado pela manutenção das células nessa via anaeróbica, certo? Então, e a mesma via, fazendo uma analogia, é muito parecido com o que acontece com o nosso paciente fibromialgico. Então, sem querer criar polêmica, bioquimicamente é muito fácil, não é errado eu dizer que as rotas metabólicas que causam a fibromialgia são muito parecidas com as rotas metabólicas que causam o câncer. O meu paciente fibromialgico, ele pode ser um paciente predisponente ou que esteja está correndo o mesmo caminho que o câncer percorre a nível fisiológico? Sim. Então, por isso que nós temos que ajudar nossos pacientes a sair desse caminho, a sair dessa rota metabólica que está gerando essa fadiga mitocondrial, certo? Vocês que gostam de estudar, queria parabenizar também a farmácia Essentia Pharma, que produziu esse material bacana, lindo, que colocou na capa da revista as mitocôndrias. Mitocôndrias e a conexão com a longevidade saudável. Fantástico, eu recebi isso. Parabéns aí a Essentia Pharma. A gente já percebe, só de você ver uma farmácia, pessoal, que tem um cuidado no material desse, a gente já vê que tudo que sai dali é top. Então, veja bem, aqui, né, eu já estou familiarizado com esse termo, que já tive a oportunidade de palestrar sobre mitocondriopatia no processo de reparação da pele, num congresso internacional da doutora Ludmila Bonelli, que deve ter acontecido há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos. Isso já era um termo que nós já falávamos disso dentro da estética. E agora dentro da longevidade saudável, né, dentro dessa questão do que tem se falado muito, né, são as terapias integrativas, a terapia ortomolecular. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se nós queremos que as mitocôndrias produzam energia, eu preciso de dar matéria-prima de boa qualidade.
alimentos vegetais, integrais, alimentos evitar alimentos processados ou extremamente processados, né, ricos em toxinas, em conservantes, em corantes. Comece a fazer do seu prato um prato mais integral. Metade do seu prato ali faz uma saladinha. Lógico que se eu não sou nutricionista, sempre é bom procurar nutricionista dentro da visão funcional, mas comece com cuidado na hora de se alimentar. Evite açúcar, leite. Olha só, açúcar, leite e trigo e os derivados são alimentos altamente inflamatórios. Os alimentos têm essa os alimentos podem te nutrir, eles podem ser veículos de cura e podem ser veículos de doença. Você pode escolher fazer do alimento, dependendo de como você escolhe o seu prato, fazer com o alimento se ele pode te adoecer ou se ele pode te curar, tá bom? Então assim, gosto muito da clorela e da espirulina, água com limão em jejum, com clorela e espirulina, própolis verde, principalmente um própolis verde de alta concentração, que é difícil de achar, mas se você procurar, você acha. Tem a marca Apis Flora, não ganho nada para isso, mas é uma empresa que faz isso bem feito, e que são própolis de qualidade bons e tem concentrações maiores, né? Tem opções de 11%, que é o padrão mínimo, e tem até quase 30%, 20 e poucos por cento aí. Faz um tônico, detoxificante, nutriente, água com limão, clorela e espirulina, e 20 a 30 gotas de própolis verde, uma quantidade grande de água em jejum. Repita isso às 16 horas, porque às 16 horas é a hora que você está chegando o apetite por alimentos com muito carboidrato, com muito açúcar. A hipertermia, né, que nós temos aqui na clínica, que é a hipertermia por infravermelho longo, certo? E principalmente tomar muito cuidado com o que você coloca da boca para dentro, tá bom? Tome muito cuidado com toxinas ambientais, dependendo de onde você trabalha, que tipo de resíduo você está respirando, dependendo do ambiente, tá? E faça um bom gerenciamento do estresse. O estresse também ele pode ser um deflagrador dessa crise, tá bom? Nós temos ali, nós já sabemos que a fadiga adrenal tem sintomas muito parecidos com a síndrome da fibromialgia. E a fadiga adrenal é aquele cara que se estressou muito, a nossa glândula adrenal teve que produzir tanto cortisol para se adaptar ao estresse que chega uma hora que ela entra em fadiga. Ela chuta o pau da barraca e fala assim, não, agora não aguento. Então você que tem intolerância ao estresse, qualquer coisinha, até um som alto já te faz piorar, a sua síndrome fibromialgia pode ter uma correlação muito estreita com a fadiga adrenal, tá bom? Outra coisa, problemas da função da tireoide, tá? Muitos pacientes nossos fibromiálgicos, eles têm sintomas compatíveis, muito parecidos com sintomas do hipotiroidismo, e às vezes subclínicos, às vezes não aparece no exame, certo? Como intolerância ao frio, queda de cabelo, unhas quebradiças, tendência a engordar, baixa de libido, pele ressecada. Então a gente tem percebido que muitos desses sintomas cruzam com os sintomas da fibromialgia. Aí é importante alimentos que tenham selênio, que tenham zinco, que tenham tirosina. A clorela tem tirosina, que é um precursor de hormônio tiroidiano, certo? E ninguém está falando de medicar, nós estamos falando de dar ao corpo substâncias que são naturais, através do próprio alimento ou de suplementos que são comercializados aí, até sem receita aí nas farmácias. O ômega 3, o óleo de coco, são óleos do bem, são gorduras do bem que têm uma ação anti-inflamatória e nutrem bem as células, certo? A vitamina C, a vitamina D, pegar mais sol, né? Hoje nós sabemos que a vitamina D, mais do que uma vitamina, se ela fosse nomeada hoje, ela seria um hormônio D, porque ela vem de uma cascata muito parecida com a cascata de produção dos hormônios endógenos, dos hormônios produzidos pelo corpo. Então, pessoal, fibromialgia tem cura. O objetivo aqui era só desmistificar essa questão do exercício físico, tá? Primeiro a gente coloca as células em condição, melhora a produção de ATP para depois pedir ao paciente que ele faça atividade física. Pode começar com caminhadas leves, ao ar livre, e ver como que ele vai chegar em casa, tomar um banho e acordar no outro dia ou pelo menos uma hora depois. Se a sua atividade física, se você tem fibromialgia, está fazendo atividade física e está piorando a dor, é porque a sua célula mal está dando conta de produzir energia para as suas funções basais. Se ainda vai colocar uma atividade física, pode ser que sim tenha recorrência dessa dor, apresente crises. O ideal é, vamos nutrir a célula. Nós somos compostos por quase 100 trilhões dessas células e a saúde das células depende da nossa saúde. A manifestação clínica de doença é depois de muito tempo essas células aqui dando conta de toxinas, carências nutricionais, hipóxia, chegando pouco oxigênio pela contaminação da membrana celular. Então, primeiro, quer curar a fibromialgia? Cure as suas células.
Tire alimentos ricos em acidez, alimentos pró-inflamatórios e procure um profissional que tenha rotina disso, pessoal. Muita gente, hoje em dia com os vídeos, né, com vídeos aí, tem muita gente que tem noção do que é tratar uma fibromialgia, tem noção do que é tratar a doença, mas não tem rotina. Não tem rotina de pegar o paciente, acompanhar, e a gente já faz isso aqui há mais de 20 anos, certo? E dentro dessas práticas integrativas, aí há bem mais de 10 anos, quase 15 anos. Porque eu, como formação em acupuntura, a gente já vem da especialização com a cabeça mais aberta para esses conceitos da medicina integrativa, ou da fisioterapia integrativa, ou das práticas integrativas, a gente já vem com isso desde a especialização, certo? O uso de fitoterápicos é muito importante, né? A cúrcuma com a piperina e entre outros, vários outros compostos são anti-inflamatórios, a garra do diabo, que é Arpagófico procumbens, a sucupira, a canela de velho, né, que é a Miconia albicans. Existem fitoterápicos que, feito de uma maneira correta, pode ajudar, mas é um somatório de técnicas, um somatório de coisas que podem fazer você, colega fisioterapeuta, a tratar o seu cliente de forma correta. A hipertermia por infravermelho longo, né, queria indicar aí o Fotondome, quem tem condição de adquirir, você, colega fisioterapeuta, pode adquirir, tá? E fique atento aí que a gente vai montar, você que viu esse vídeo até o final, tá bom? Comenta aqui para eu saber e te dar uma relevância, né? Assistir até o final, que aí eu vou entender aí se você é interessado no tema, que a gente vai montar uma aula de fibromialgia, tá? Em alguns blocos aqui, montei uma aula para o grupo dos nossos cursos, né? A gente dá curso de ozonoterapia para o Brasil inteiro, e nós vamos disponibilizar um conhecimento detalhado para você que é colega fisioterapeuta e que quer atuar dentro das práticas integrativas, né? E a ozonoterapia, ela ajuda. Por que nós não podemos terminar esse vídeo antes de falar disso? Por que o ozônio é tão bom? O ozônio feito de forma sistêmica, né, principalmente pela insuflação retal de ozônio, ele é um grande estimulador da função mitocondrial. O ozônio, ele diminui a hipóxia, ele ativa as vias de detoxificação e ele melhora a chegada de oxigênio a nível mitocondrial, a nível celular, otimizando a produção de ATP pela mitocôndria, tá bom? Pelo mecanismo complexo, aumenta a NAD, oxigena, mas também a junção de uma boa alimentação, uma boa suplementação com a insuflação retal de ozônio, e se você tiver muito grave, técnicas de hipertermia, né, magnetoterapia, isso pode otimizar, drenar esse ácido lático aí nas fibras musculares, que é o que causa essa hipersensibilidade à dor. Tá bom? A gente ia abordar só o tema, a princípio a gente ia abordar o tema exercício, mas acabei indo um pouco além, mas eu queria que ficasse aí uma reflexão, tá bom? Exercício físico, fibromialgia, melhore primeiro a função mitocondrial, restabeleça a função energética do paciente e depois você passa para o paciente, que não fica torturando o nosso paciente a fazer atividade física, sendo que ele não tem condições para isso, tá bom? Um abraço aí para todo mundo.